Fala pessoal, eu sou Karine Rangel para mais um Leste Conexão! É isso aí, então aproveita, já curte aqui o nosso episódio, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Compartilha com o pessoal para acompanhar esse episódio, que tem mulheres incríveis e eu tô doida para conhecer cada história de vocês. Então, pode começar, Nani. Conta aí um pouquinho pra gente, fala seu nome. Boa noite, eu sou a Nani Abel e eu trabalho com sonhos. Eu trabalho com noivas e sou maquiadora já há 10 anos. Minha especialidade é noivas e também sou especialista em pele negra. E estou já nessa caminhada há 10 anos e eu costumo dizer que eu trabalho com sonhos porque realmente é sonho. Porque a noiva, quando vem para mim, é praticamente 1 ano, 2 anos antes. E a gente cria aquele elo e é uma delícia. Pode falar, Bárbara. Eu sou a Babi, mais conhecida como a Babi Santoro. Eu tenho 31 anos e atualmente eu tô como decoradora de festas, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Foi uma escolha minha. E meus pais me apoiaram. E aí eu brinco que depois que a gente começa a ter o nosso dinheirinho, né? Já era. Dali pra frente, a gente nunca mais quer depender de ninguém, né? E eu só dei uma pausa nesse trabalho. Era um trabalho pertinho de casa, de uma vizinha minha. Eu dei uma pausa para finalizar meu ensino médio. E eu dizia que eu queria muito trabalhar com eventos. E eu queria trabalhar com eventos, mas eu não encontrava nada que fosse próximo onde eu morava, né? Que é pro lado de cá, eu só achava pro Rio e eu não tinha essa possibilidade de ir. Até que então eu achei um curso no Senac aqui, né? E eu fiz aqui mesmo de Niterói, eu fiz esse curso. E aí meu pai, na época, ele me ajudou, falou, olha, vai lá, eu te ajudo a fazer esse curso. E eu finalizei, só que ele chegou pra mim e falou, olha, eu não consigo aguardar você dar certo no meio, então você vai ter que dar um jeitinho. Ou já começa a trabalhar, ou você busca outras formas. Então eu fui trabalhar, eu falei, então tá, vou trabalhar então. Só que nesse meio tempo eu sempre vendia alguma coisa, né? Eu inventava de vender algo, eu me juntava com a minha mãe, a gente fazia alguma coisa. E aí eu fui trabalhar, como a gente sempre começa, a maioria acabei sendo vendedora, aí a gente aprende essa coisa do tratar cliente, aprender a lidar com as pessoas. E até que eu consegui um trabalho diferente, eu fui trabalhar em escola. E chegando lá, pelos anos, assim, eu senti uma vontade de que eu queria acompanhar de perto as histórias. As histórias daqueles alunos, eu queria saber como seria, eu queria acompanhar o final, a vitória deles, e aí eu decidi fazer pedagogia. Fiz pedagogia, comecei a participar mais de perto dessas histórias. Eu tenho histórias maravilhosas que eu carrego, eu tenho ajudado, assim, ajudei bastante alunos e isso ficou, assim, no meu coração, sabe? Uma coisa que eu gostava muito quando eles chegavam para mim e falavam, Bárbara, obrigada pela ajuda, eu passei, sabe? E aquilo mexia muito comigo e eu achava que, tipo assim, eu fiz parte da história dessa pessoa, eu gostei disso, é bacana, né? Só que a gente chega num momento que, de forma empresarial, trabalhando, a gente entende que talvez aquele espaço ali a gente não cabe mais. A gente quer mais, né? Eu não tô cabendo aqui. E aí eu decidi sair, né? E quando eu saí, a gente chega naquela pergunta, e agora? Eu tava fazendo uma coisa, eu tava ali, caminhada, eu tava seguindo. E agora o que eu faço? Eu lembrei da minha primeira formação, digamos assim. Eu tinha me formado e eu falei, eu nunca tinha exercido aquilo, né? Aí eu peguei lá na caixinha o meu diploma e falei, agora eu vou ser isso aqui. Agora eu vou trabalhar com isso aqui, que foi a minha primeira escolha assim que eu saí da escola, né? E
E hoje eu tô nessa caminhada, fazendo as decorações de festas. Eu gosto muito, eu me envolvo bastante. E aquela coisa do participar das histórias, eu fico pensando que eu tô participando das histórias, né? Quando as mães, por exemplo, ou o aniversariante me mandam uma foto, eu falo, eu tô na história dessa pessoa, porque aquilo que eu fiz, sabe, tá lá na história dela. Então ela vai levar aquela foto ali para sempre, ela vai mostrar para as pessoas. E eu imagino que eu tô carregando um pouquinho ainda dessa coisa do fazer parte de histórias de pessoas, né? E eu tenho gostado muito da minha área, que é isso. Me deixa mais apaixonada saber que eu tô lá. Um pedacinho de mim em cada casinha, em cada pessoa. Legal, legal. E você falou um pouco de pedagogia, eu também comecei a estudar curso normal, só não consegui finalizar. Enfim. E agora vamos ouvir a Elaine. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Elaine Teles, eu sou professora, fiz letras na UF, sou artesã, tenho um ateliê dentro da minha casa, sou presidente da Comissão das Mulheres Empreendedoras em São Gonçalo, então eu estou sempre com várias empreendedoras em todos os ramos e estou terminando a faculdade de eventos, já trabalho como produtora de eventos. Então, assim, é um pouquinho legal. de cada coisa, mas eu até comentei, né? Porque eu acho que eu sou de mais idade aqui. Então, assim, o pessoal, nossa, você já faz isso tudo, já passou por tanta coisa. O caminho é longo, né? Já tenho meus filhos já criados, graças a Deus. Infelizmente, Papai do Céu levou o meu esposo, levou o meu pai e ganhei um netinho, né? Para alegrar a casa agora, gente, eu tenho um netinho lá em casa. Mas eu amo o que eu faço, amo. No momento eu estou fazendo grandes eventos em São Gonçalo. Trabalho também como produtora de eventos também de um projeto do governo federal com o município. Legal. E eu amo o que eu faço, porque eu amo ter criatividade. E cada vez que vem e me coloca alguma coisa, eu começo a pesquisar. O pessoal, Elaine, você está viajando na maionese já. Eu falei, mas é isso que eu quero. Eu quero realmente fazer o diferente. Eu não gosto da mesmice e não gosto de ficar copiando. Eu gosto de ter a minha identidade ali com cada trabalho que eu faço. Então, eu gosto de deixar a marca. Do pessoal lembrar, nossa, aquele ali foi ela que fez. Né? Então, eu vou deixando o meu registro por onde eu vou passando. Sempre fui assim, já dei aulas de modelo e manequim e fazia as formaturas bem diferentes. Não era... Falei, gente, não bota passarela com aquele Tzinho, o pessoal vai para um lado para o outro, não, porque aquilo ali me mata e cansa. Faz coisa diferente, né? E eu tenho conhecido muita gente bacana hoje, né? A gente chegou um pouquinho, a gente foi mais ou menos se conhecendo, agora a gente está se conhecendo melhor. Mas é muito bom trabalhar com empreendedorismo. A gente aprende muito com a história de cada um. Isso faz com que a gente também cresça, né? E, quem sabe, né, agregar trabalhos aqui também. É verdade. Só para pegar o gancho aí, eu era professora de inglês. E eu fiz espanhol. Não, eu era professora de inglês e deixei para ser maquiadora. Ninguém entendeu nada, porque eu simplesmente cheguei em casa e falei, amor, amanhã eu não volto mais não. Ele, quê? Como assim? Como assim? Falei, amanhã eu não volto mais, eu quero ser maquiadora. Aí ele olha pra mim e fala assim, você vai ser maquiadora? Por quê? Eu só usava, às vezes, um lápis de olho e batom. Caramba. E ele, você vai ser maquiadora? Minha melhor amiga falou assim, peraí, mas você não usa maquiagem? Eu falei, eu sei, mas eu vou ser maquiadora. E larguei tudo e fui ser maquiadora. Legal. Eu me arrependo. Agora nós vamos ouvir a nossa co-host, Rayane. Conta pra gente, foi professora também? Antes de eu me apresentar. Não. Isso não me pertence. Mas pegando o gancho um pouquinho do que a Nani falou, semana passada, né? Essa semana também eu tava bem reflexiva, né, em relação a isso, porque eu tinha a minha infância sempre foi muito difícil, né?
eu não tive muito acesso a muitas coisas. Meus pais eram humildes, né? Minha mãe trabalhava de faxina, meu pai trabalhava de vez em quando de biscate. Por muitas das vezes eu fiquei sozinha em casa, né? Para eles poderem trabalhar, né? Era ali, né? No limite, as coisas. Mas graças a Deus nunca faltou nada. Deus foi incrível em relação a isso. Mas um desejo que eu sempre tive, né? Era fazer natação. Era tipo assim, quando eu entrava numa piscina, eu sempre me afogava porque eu não sabia absolutamente nada. E o mais interessante disso, né, é que enquanto a vida é esperança. Então, assim, nunca é tarde demais. Independente, você pode ter se formado no que for. Se você quiser mudar de profissão hoje, é infinitas possibilidades, nunca é tarde. E eu, hoje, com 26 anos, estou aprendendo a não me afogar. E tá sendo algo maravilhoso, sabe? Sim. Eu postei sobre isso e até uma conhecida comentou, né, nos stories. É muito bom essa questão de conexão, né, que a gente cria. E, sinceramente, estou muito honrada de estar aqui com mulheres tão incríveis, que têm tanto a agregar. Então, assim, muito feliz por estar aqui. Deixa eu me apresentar. Sou Rayane Guarani. Trabalho como now design, enaltecendo a autoestima de mulheres. É muito maravilhoso, né? A gente trabalhar com o que a gente gosta. Fiquei muito feliz, porque eu tô observando vocês falando e o olhinho brilhando. Eu acho que não tem nada melhor, né? Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, né? Com o que a gente se identifica, não é trabalho. Não é. A gente não trabalha. Então, é muito bom, é muito gratificante você trabalhar com o público e você ver que você pode mudar, tem a capacidade de mudar a vida de alguém, tem a capacidade realmente de agregar, tem a capacidade de trazer algo melhor, sabe, para aquela pessoa. Nossa, eu fico extremamente feliz quando as clientes chegam lá meio borocochô e saem de lá, tipo, com os olhinhos brilhando, assim como a gente também fica quando a gente fala do nosso trabalho. Então, é isso. Você não caminhou ali pra área de professora e tudo Não. mais. Mas como que você chegou, eu tenho que Isso não me compartilhar. pertence. Ela já chegou aqui ensinando várias coisas. Verdade. Então, assim, eu vejo um potencial de mentor ali escondido. Que isso? Que talvez, Eu recebo bem, eu que recebo. talvez possa se caminhar por aí pra Concordo. professora, né? Concordo. Escondido, tá, E né? é Escondido. legal que a gente vê muitas profissionais aqui manuais, né? De certa forma. Seja numa maquiagem, numa unha, num evento, numa decoração. Eu como fotógrafa. Então, assim, a gente realmente se conecta em algumas coisas. Porque são trabalhos muito delicados, sonhos, envolvem autoestima, envolve sonhos, como você falou. É muito legal. Mas eu quero conhecer um pouquinho de vocês fora do empreendedorismo. Quem é vocês nos bastidores? Ui, adoro. Conta um pouquinho, Elaine. Mãe, vó. Fora, né, do trabalho, que também é bem... Eu faço uma porção de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, até para preencher, né, o meu tempo depois das perdas. Realmente foi em busca, depois de 30 anos, retornar a uma faculdade. E foi bem complicado, porque é tudo diferente, né? As redes sociais, as coisas, tudo é diferente. Eu sou da época de ir para a biblioteca, pesquisar. Hoje em dia, eu não sei como é que eu vivo sem celular ou sem Google. Muda, né? Como foi? Muda. Você conseguiu se adaptar a essa mudança? Então, eu tô Como foi pra você? aprendendo sempre, né? A gente passa a vida inteira aprendendo. Então, tudo, tem cirúrgica. muita coisa que eu recorro aos jovens. Eu fico, gente, me ensina, porque eu preciso aprender. Então, assim, a gente está sempre aprendendo e ser humilde. Falar, eu não sei, me ensina. Isso não é só questão de idade, não. Você recorre aos jovens, mas tem muitos jovens que também não fazem ideia, não conseguem nem utilizar ali o celular, né? Então, acredito que seja uma dificuldade geral. Mas eu busco, assim, agora cuidar um pouco de mim, né? Porque a vida inteira eu cuidei dos outros. Então, de filho, esposa, a gente está sempre cuidando de alguém, pai, mãe, sempre. E agora eu tenho que cuidar de mim. Então, assim, eu tô buscando cuidar de mim sem abrir mão do profissionalismo, das coisas que eu gosto, que eu amo, porque isso me satisfaz também. É meio que um trabalho psicológico também, né? Se você faz o que você gosta, você está bem. Exato. Existe um hobby ali na sua rotina que não pode faltar? Então, os meninos, quando eles saíram de casa, eles casaram, o primeiro eu chorei,
Muito. O segundo, quando falou, mãe, começou a comprar as coisas, ia botando fogão, tudo no quarto, eu já fui preparando o meu coração. E quando ele falou, olha, eu aluguei um apartamento, eu vou embora. Eu falei, tá bom, vai virar um ateliê. E fiz um ateliê. Então, eu tenho um espaço, hoje em dia, um quarto grande na minha casa, com parte de artesanato. Montei mesmo um ateliê com tudo. Então, assim, é o meu cantinho, que assim, quando eu tô triste, eu tô me sentindo só, eu vou para lá produzir. Legal. Legal. Incrível. Conta pra gente, Nani. O que acontece aí nesses bastidores? Então, eu sou casada há 25 anos. Esse mês, ainda dia 18, eu já faço 26 anos de casada. Sou mãe de 2 criaturas, assim, lindas, maravilhosas, que são meus filhos. O Natan, de 21, e o Gabriel, de 18. Também sou mãe de pet. Tem a Aurora e o Scoopy. A Aurora Scoopy é o quê? A Aurora é vira-lata. O Scooby é Sapsali. É uma raça coreana. Como eu consegui, não sei. Até hoje. Ganhou. Na verdade, os dois foram adotados, né? E a Aurora, ela... Teve ela e teve os outros, só que os outros saiu tudo peludinho, tudo bonitinho. E ela saiu cara de vira-lata mesmo, ela não saiu misturada. E aí, quem me doou, o Scooby falou assim, poxa, vão matar ela, vão sacrificar, porque ninguém quer. E ela vive pela rua, virando os lixos e tal. Eu falei, não, traz. Aí eu falei assim, depois eu conto pro meu marido. E aí trouxe a Aurora. Aí o nome dela já veio, né? A Aurora, eu botei Princesa Aurora. Mas vou te falar que depois de 2 semanas eu botei Bibi Perigosa. Porque, olha, tá acabando com a minha casa. Mas a gente tá colocando ela na linha. Então eu tenho esses meus filhotes. E, assim, meu hobby... O que eu não estudei na época que era para eu estudar, eu estudo hoje. Eu amo muito o que eu faço. Então, o tempo que eu tenho livre, eu estou estudando. Eu quero curso, eu quero saber as novas técnicas, eu quero pesquisar na França, eu quero pesquisar na Europa, nos Estados Unidos, o que está acontecendo ali com aquelas maquiadoras. O que elas estão fazendo, me reciclando também, porque... Eu quero saber o que está acontecendo e mais voltado mesmo para noivas, porque a noiva, para mim, é muito maravilhoso. Como a Babi estava falando, a gente realmente faz parte. E ali eu sei que eu tô ali fazendo parte de um dos melhores dias e mais bonito, especial da vida daquela mulher. Quando eu entrego para cerimonialista e ali eu sei que eu fiz o meu trabalho e ela amou e tirou aquelas fotos, eu falo, gente... É gratificante, É né? minha! É gratificante. É minha, é muito gratificante. O trabalho pronto, né? Quando a gente vê e, nossa, isso eu que fiz. É muito gratificante. E durante também aquela conexão que a gente conversa, ela conta. Claro que eu já sei alguma coisa, mas sempre tem algo a mais no dia, porque as emoções estão diferentes no dia. Então, eu participo daquela E o making história. off, a gente conhece coisas ali pessoais, né? A gente tá ali na salinha com a noiva. Então, é um momento único. A gente sabe ali das sensibilidades, da história. Ela compartilha coisas pessoais. E eu, assim, sempre preparo também o meu ambiente. Eu sou evangélica, então, assim, eu chego antes, eu arrumo tudo, eu faço a minha oração. Se a noiva também é evangélica, eu sempre peço para que traga uma pessoa que faça rede de apoio espiritual. Então, quando eu entrego a noiva para cerimonialista, antes ali a gente
já orou, já entregou pro Ela Senhor. já tá realmente preparada, né? Exatamente. Eu acho que, independente de religião, né? Eu acho que o mundo que a gente vive hoje em dia já é tão pesado que Sim. se a gente não tiver uma crença, se a gente não tiver uma religião, se a gente não acreditar em algo, a gente fica fraca. Sim, mesmo não sendo evangélica, Sim. eu sempre pergunto, Então, vamos fazer uma oração? Eu Isso sou aí. evangélica, e se não fosse, eu teria fundado há muito tempo. Então, e eu coisas sempre que falo, eu vamos fazer uma passei. oração, porque independente não de tem religião, ali... oração nunca é é. desperdiçado, nunca é demais, Não, nunca e é... é o que eu sempre né? falo, é glorificar o nome daquele que foi o primeiro convidado. Então, ali, quando eu entrego, eu já fiz, esse preparo todo. Ah, que E lindo, eu já Nani. começo antes, até do dia, porque eu já sei que eu tenho aquela noiva, que ela é assim, que ela é mais sensível, ou então é aquela que é mais acelerada. Então, assim, eu já preparo tudo. E quando eu entrego, eu falo assim, dever cumprido. E quando eu vejo E a gente, ela como saindo- produtora de evento, a gente agradece. No tempo. No horário, isso que eu ia falar. No horário, entrego no horário. Aquela sensação de paz e falar assim, eu sou brava. Sem humildade. Não, quando as pessoas falam, entra no camarim e fala, nossa, você tá linda. Eu tô ali assim, obrigada. Obrigada, querida. A noiva Eu fala, sei. eu tô linda, né? E eu tô ali, obrigada, tá? Foi eu, obrigada. Muito bom. Fui eu que realcei a beleza dela. Eu não falo, mas eu tô ali na minha cabeça. Não, Obrigada, meu fica um amor. recado aí pra galera que trabalha em evento, com noivas. Vamos deixar no horário pra colaborar ali com o Tem evento, que né? Acontecer respeitar tudo direitinho. o horário de todo mundo. Não, eu levo muito a sério isso. A gente até, né, Elaine, a gente tava conversando sobre horário aqui. Eu sou ansiosa, então eu chego uma hora Ai, eu antes. também sou, meu amor. Mas eu sempre falo com a noiva, não vamos nos atrasar, porque eu tenho que respeitar o horário do fotógrafo, o horário da cerimonialista. Todo mundo ali tem um É cronograma. porque senão o evento acaba e a noiva nem curtiu o próprio evento, né? Exatamente. Então, tem que ter o cronograma. Agora, ali imagina você montar um evento todo, que você tem que pensar em toda parte, tudo. De conhecer, de saber os gostos, do financeiro, de tudo, montar tudo e ter profissionais adequados para cada tipo de serviço que você precisa naquele dia. É respeitar o horário de todo mundo. A Babi, por exemplo, ela chega bem mais Eu sou a primórdia, cedo do que tem que chegar, Pra porque decorar tudo. se não É. tem a decoração pronta, cadê o casamento? Não Eu vejo acho ninguém, só que- vejo quem tá no portão recebendo. Então, Eu acho que muitas pessoas parabenizam, né? Acredito que vocês também são assim, parabenizam, né? Pela responsabilidade, compromisso, né? Porque hoje em dia, no mercado, tá faltando muito isso. As pessoas, elas não estão respeitando, né? O tempo da outra, né? acontece muito. E a gente realmente tem que entregar um serviço de excelência, qualidade, de isso. qualidade. Exatamente. Pra mim, é isso. Se a cliente marcou comigo 10 horas, é 10 horas. E eu fico nervosa, às vezes, porque eu dependo também das minhas clientes também chegarem no horário, né? Pra poder eu estar terminando ali, estar seguindo o cronograma. Então, acredito que imprevistos acontecem, né? Mas tem muitas profissionais que realmente estão pecando nisso. Muitas pessoas chegam até a minha mesa falando sobre isso e é algo que me entristece muito. E, tipo, parabenizando, sendo que não é questão de parabenizar. A gente tem que realmente, quando a gente trabalha com o público, a gente tem que entregar um serviço de excelência. E dentro do serviço de excelência está ali com os horários, você ser bem tratado. Eu acho que você elogiar a pessoa falando que ela te tratou bem, isso não é elogio, porque isso é o mínimo, né? Exato. Uma obrigação. De novo, assim, Com aí eu certeza. trago até um pouco, né? A Bíblia diz ser bênção. Ser bênção não é, você é bênção agora. Não, isso daqui foi o que tá na Bíblia. Eu tenho que ser. Não é que é um prêmio ser. Você tem que ser. Aí é a mesma coisa. Eu levo isso pro meu trabalho. Eu tenho que ser responsável. E também é onde entra também o empreendedorismo. Que quando você começa a fazer seus cursos eu sou maquiadora, mas eu faço curso de gestão, eu faço curso de empreendedorismo, eu faço curso de mídia, eu faço curso... Mas o que a gente estava falando, Babi? De marketing. De marketing, imagem. Vai se enfiando em vários. Exato. Mas isso tudo para quê? Agregar exatamente no meu cronograma e no que eu vou entregar para minha noiva. Isso tudo engloba.
Tudo Concordo. bem que a gente tem, eu acredito que vocês têm a mesma linha de raciocínio que a minha. Nós somos seres humanos. Sim, sim. É impossível todos os dias a gente acordar motivado. Vai ter um dia que a gente vai acordar bem, outro dia que a gente vai acordar mal. E vai ter dias que talvez a gente se perca no meio do caminho. Acredito que vocês, como empreendedores, mas a gente também não tá aqui só para poder falar sobre momentos bons, né? Todo mundo passa, né, momentos ruins, né? Dificuldades e etc. Mas é a gente tentar realmente evoluir a cada dia. Porque a cada amanhecer é um novo dia, uma nova esperança. Realmente a gente ressignificar as coisas. Realmente Sabe o significado de empreender? Não, me fala. É entrepreneur. É uma palavra francesa que significa tarefa difícil. Uhum. Resumindo, é o que nós vivemos todos os dias. Porque além de profissionais, né, a gente tem que trabalhar o nosso emocional, o nosso pessoa, né? Vamos botar assim, eu sou Now Design, só que eu também sou Rayane. E a Rayane, né? A gente teve o evento, né, da beleza, e a Vanusa, ela veio trazendo ali, né, que muitas das vezes a gente entrega tudo pro outro, e o que a gente entrega pra gente? Eu tenho uma teoria que se eu não tô bem comigo mesma, eu não posso entregar nada de bom pro outro. Então, assim, eu cheguei até um pouco... Não tem muito tempo isso, tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre, porque eu acredito que nós somos seres humanos e nós temos que reconhecer isso. Teve um momento agora que eu tava meio perdida, sabe? Nos meus pensamentos. E, graças a Deus, é bom a gente escolher quem tá do nosso lado. As energias que a gente vai... As guerras que a gente vai lutar, a gente tem que escolher. A gente tem que ter o autoconhecimento da gente olhar pra dentro da gente mesmo e falar assim, pera... Entendeu? Às vezes é bom a gente dar um passo para trás para depois a gente dar outro para frente. Porque, realmente, se a gente não cuidar de nós mesmos, a gente não pode cuidar do outro. Exato. Então... tarefa difícil. Resumindo, tarefa difícil. Mas é muito maravilhoso, né? Babi, conta pra gente esse bastidor aí. Gente... Eu me chamo... Eu brinco, né? Eu brinco em casa com meus amigos que eu sou a Babi showzeira, entendeu? Falou em show, tô indo. Né? Isso desde nova. Eu juntava o dinheiro do lanche que meu pai me dava pra poder comprar os ingressos dos shows que eu queria ir, entendeu? Quando eu era adolescente. Então, isso é desde nova. E eu sou fissurada, né? Então, pra mim, meu hobby é esse... Show e música, ponto. Pra mim, tudo tem que ter música. Pra mim, o mundo não existe sem música. Nada tem graça se não tiver música. Gente, é só parar pra pensar, né? Qualquer coisa que você faça, tem que colocar uma música. Então, pra mim, é isso. E em casa, agora, trabalhando, né? Acabo passando o meu hobby com o meu cachorro, né? Eu sou mãe de pet. Eu tenho um golden, então imagina. Foi o que eu falei. Amiga. Ele é muito fofo. Gente! Imagina, então Já assim, quero ver. Depois você me mostra prepara, fotos. Porque, assim, eu olho pra ele às vezes eu falo, você é sinônimo de alegria, cara. Porque é difícil você ver o cachorro no momento triste. Até numa situação triste, ele tá alegre. Sério? E é impressionante. E ele veio num momento... em que eu tinha a minha vira-lata. A história é até parecida com a da Aurora, porque ela, dali, né, dos filhotes, ela era mais feia. E ninguém quis ela. E aí a minha mãe falou, não, a gente vai ficar com ela, né? E aí ela cresceu, ela ficou a mais bonita. E a moça, né, que era a dona dos cachorros, ela depois brincou com a minha mãe e falou, né, você pegou a mais feinha, agora ela é a mais bonita de todas. Aí minha mãe falou, viu? Eu não escolhi por beleza, não. Eu escolhi porque a gente se identificou com ela, que ela era muito Mas os humilhados sempre bonitinha. serão exaltados, meu amor. E ela ficou comigo por 13 anos. Eu perdi ela no início do ano passado. E aquilo foi um baque pra mim. Imagino. Porque ela era minha companheira. Pra tudo. Era minha companheira. E ela era muito mais tranquilinha na dela. Muito de boa. E eu falava muito, eu não quero outro cachorro não, gente. Porque se tiver outro cachorro, eu tenho certeza que não vai ser igual a ela. Não vai ser.
E não foi. Não é. E o meu marido falou, não, eu acho que você tá num momento... E ele ama cachorro. E a gente sofreu bastante quando ela faleceu. Então ele falou, eu acho que você precisa ter um cachorro. A gente precisa de um cachorro novo. Aí ele ficava, olha essa casa vazia. Olha a casa vazia. Pensa agora se a gente tivesse um cachorro. Eu ficava, não, aquela coisa do ser fiel. Eu ficava com aquela coisa na cabeça de ser fiel a ela. Eu achava que eu tava traindo ela se eu tivesse outro cachorro. E aí ele falou, não, acho que a gente tem que ter outro cachorro, E ele conseguiu um cachorro. Aí ele, se você tivesse outro cachorro, eu falei, olha, como os planos talvez seja ter um filho e tudo mais, dizem que é uma raça muito boa pra criar com criança. E a gente tá nessa fase de talvez pensar sobre, então, acho que seria um Golden. Ele, então tá bom. E aí ele apareceu com um Golden. Ele Eu falei, meu Deus, e agora? Ele é muito lindo, ele é muito E lindo. agora? E ele é tão inocente, assim, naquelas coisas, aquele amor. E pela casa, ele é um pouquinho diferente. Não é tão agitado quanto todos, não destrói as coisas, não... Ele é muito... De repente, Ele pelo ambiente, né? Que ele vive pode ali, ser um também, ambiente mais sabe? calmo, ele vai ficando mais calmo E ele também. é muito parceiro. Ele veio na então, medida ele é muito certa. ele é muito tranquilo. Então, quando as pessoas... Meu Deus, meu cachorro faz... Não Que é igual sei a filha, passar né? por O isso, bichinho, porque ele vai Deixar a Aurora copiando. lá uma Ele semana. é muito tranquilo. E eu olho pra ele assim, sabe aqueles dias que a gente acorda e é isso, a gente não tá legal? Mas eu olho pra aquele cachorro e falo, gente, Parece que Mas ele sente, sente, né? Como assim? sente, É. sente. como assim? Eu tô num dia mal aqui, pra você tudo é festa, tudo é legal e vamos na rua. E eu fico, cara, aí eu olho pra ele e falo, tu é sinônimo de alegria, cara. Você é alegria. Você é alegria. Né? Então, o meu hobby acaba sendo ele, porque acabo passando a maior parte do trabalho em casa, né? Meus shows, minhas músicas. Aí, linkando aí o show com música e o cachorro dela, qual é o nome do seu cachorro? É o Kurt. A gente, Alguém porque gosta aí de rock? eu tinha Amy Winehouse. Ai, Então, eu nem vou contar o nome dos gatos do meu pai. e Porque ele Elvis Presley, Cazuza... Meu Deus do céu! Eu tinha Amy Winehouse e aí ele falou, agora a gente tem que fazer jus, né? A gente escolheu o Kurt Cobain. Muito bom, gente. Aí tinha Elvis Presley, o Raulzito. Aí foi botando os nomes tudo assim. Eu tive uma cachorra e 2 gatos. E agora tem uma gata. Mas a cachorra a gente também pegou na rua, levou. Quando a gente chegou em casa, abriu o portão. Eu, meu filho e a cachorrinha, pequenininha. Aí quando a gente abriu o portão, meu marido olhou e falou, volta os 3. Aí depois ele falou, não. Eu falei, não, deixa aí, a gente vai cuidar. Vai ver quem tem um quintal pra poder ficar com ela. Aí foi ficando. Aí no final ele grudou, porque ele falou, meu sonho era ter um cachorro. Aí ficou com a gente. É esses Mas dois eu vieram adoro. porque eu também perdi o meu. Era um Yorkshire Nick. Meu marido sente falta até hoje. Aí quando a Aurora veio, ele falou, não. Falei, ai, amor, ele baixinha, pelo amor de Deus. Falei, amor, olha, ela é bonitinha, tem os olhos claros igual o seu, amor. Puxou papai. Aí fui indo, foi. Ele, às vezes, ele fala, sai, Aurora, porque ela é demais, cara. Mas aí... Ele já tá aceitando melhor. A minha princesa voltou. Agora, né? Quando ela faz besteira, eu falo, Bibi! Mas aí depois eu falo, não, princesa, Ficou vem Bibi cá. mesmo. Bibi. Eu tive 2 cachorras. Uma era Bacê, né? Bacete, que era salsicha. Eu tinha uma dessa, era bem mais nova. E depois, há 5 anos atrás, eu tive uma Poodle. Que também perdi, foi embora. Enfim, foi com Deus. Mas eu já tive passarinho... O animal que eu mais gostei foi o peixe, porque ele ficava lá. Eu tinha 3 aquários e eu ficava olhando todo dia e conversava com os peixes. Depois eu comecei a achar que eu tava ficando maluca. Mas aí, eles até que duraram, tá? Viu? É engraçado Às vezes que eu você sou tá falando de Passarinho também, eu cuidava do passarinho, cara. Legal. É bom. Que viagem. Gente, esse animal é muito bom. Falando dos pets, eu sou idealizadora e produtora de 2 feiras, né? Uma feira artesã, que são com mulheres que trabalham com artesanato, e uma feira pet. Incrível!
que eu fiz deu Por mais super pessoas. certo. Deu super certo. E além das pessoas que eu coloquei lá para poder vender os produtos que teriam que ser ligados sempre a pet, não poderia ser outro tipo de produto, eu cismei de fazer um concurso com medalha e tudo, e queria que a medalha não fosse pro dono. Tinha que ser com um cordãozinho no tamanho que coubesse no bichinho. E aí eu falei, gente, eu quero fazer um concurso. Para minha surpresa, os donos levaram até várias roupas para trocar. Gente, que legal. Aqui ganhou foi uma pitbull Aonde que gerou? e trocou de roupa 3 vezes. Tudo. Eu tenho as fotos, tem Instagram só da Feira Acho Pet que você me também. mostrou, acho que você me mostrou alguma coisa. Mas você faz sempre ou foi só essa vez? Eu fiz no outro ano. A pretensão era fazer pelo menos uma vez ao ano, para dar certo, pegar, para depois ficar mais tempo, como eu faço com a Feira Artesã. Mas aconteceu do meu esposo falecer, eu dei uma parada. Eu tive que parar com tudo. Pessoal, Elaine, quando vai ser a próxima feira? Por enquanto, não. Eu preciso dar um tempo para mim. Então, agora eu retornei com a Feira Artesã e vou retornar o ano que vem com a Feira Pet. Isso aí, legal. isso aí. O meu crush vai estar lá, tá? De bandana. Scooby vai. A Aurora eu já não sei. Mas eu encontrei Acho que eu estou assim, sendo influenciada aqui. hein? Jesus! E na Feira Artesã, eu vou levar minha mãe, que é artesã. Mas eu andava e cada vez que eu via um bichinho diferente, alguma coisa, eu pedia para tirar foto, eu conversava. Eu vi uma não era pitbull, não, uma poodle, que eu não tinha conhecido. Uma poodle gigante, pintada de tive. rosa pink. Ai, Gente, pintava a minha pinta, horrores. A minha Nossa. também já foi pink. eu achei a minha... Cara, eu vou contar a história da minha. Eu tava indo já foi trabalhar, pique. eu fotografava no Itaboraí Plaza, Aham. no Papai Noel. Aí eu indo trabalhar, né, de manhã e tal. O marido da amiga minha tava levando a gente. Aí no meio da pista, eu não sei se era Manilha, por ali assim, a cachorra entrou na frente do carro. E aí ele teve que frear. Quando ele parou, ele abriu a porta pra ver se a cachorra tinha. Ela entrou. Ela entrou e ficou nas pernas dele. E aí a gente, e agora? O que a gente faz? Leva. Aí, gente, vamos levar. Aí ficamos no carro assim. A gente vai ficar na casa de quem? Eu não sei o quê. Aí eu fiquei, ai, ela tá tão bonitinha. Mentira, ela tava fedendo, suja. Mas vai ficar bonitinho. Aí eu falei, não, eu levo ela pra casa. Aí ficou um tempo até passar o período de Natal, porque eu tava indo pro shopping todo dia, não tinha tempo de olhar ela. E a mãe desse meu amigo tinha uma cachorra. Então eu falei, cara, leva pra casa dela e vê se ela cuida, pelo menos dá um banho, que depois, passando esses 30 dias, eu levo pra minha casa. Mas olha, foi incrível a cachorra, mas ela me abandonou, porque ela ficava mais na casa do vizinho do que na minha casa. Porque eu vi que tem isso, né? Poodle, ele gosta de pessoas mais velhas. Então, como a casa era muita gente nova, eles ficavam na casa... ela ficava na casa dos meus sogros, porque eles eram mais velhos. Então, ela meio que adotou eles. Aí, meu sogro levava ela pra passear todo dia. E era um xodó, não sei o que. Ela ficava na minha casa, lógico, ela era minha, eu cuidava. Mas ela ficava mais tempo lá na casa deles do que na minha casa. Depois eu pesquisei, eu ficava... Gente, a minha cachorra não fica comigo, cara. Não é possível. Depois eu fui ver que é realmente deles, Você né? resgatou pra levar pra eles. Verdade. Verdade. E olha, meu sogro amava, minha sogra amava. Mas ela se foi, né? Enfim, tadinho. Mas pra gente de idade é maravilhoso, né? Minha avó não abre mão. Minha avó não sai de casa por causa do dela. Ela trata como se fosse uma criança. sabe? Acaba... prende um pouco, assim, pra eu viajar. Eu só consigo viajar se alguém estiver indo na minha casa pra poder ver como é que ela tá, pra ficar um pouquinho, pra botar comida, E pra olha botar que água. engraçado, né? Vocês estão falando disso, eu me lembrei. Ela faleceu depois que meu filho fez 1 ano. Então, assim, veio uma criança, ela foi embora. Engraçado, né? Porque meu sogro ficava muito com ela, levava ela pra passear, era o xodó dele era a cachorra, era muito engraçado. E aí, ele sofreu um AVC, então eu acho que a cachorra sentiu. Aí, 1 ano depois, ela faleceu. E aí, meu filho já tava com 1 ano também. Aí agora a criança que é a alegria da casa. É a minha companheira. A gente Só tem que agora, final de semana, o meu netinho tava lá em casa e não deu sossego pra ela, não, porque ele quer apertar. Quer brincar. Ele começava a engatinhar e ela corria, ela pulava pra outro lugar. Eu falei, "Ih, ferrou." Pra eles é maravilhoso. Eu falo pra minha avó, você trata melhor esse cachorro aí do que a gente. Eu, hein? Acho que a gente tem que entender que tudo tem um momento certo e a hora certa, né? Então, assim, é muito triste a perda. Eu acho que nós seres humanos, eu acho que eu tenho
no que eu acredito é que a gente não foi feito para perder, né? A gente não nasceu para morrer, né? Para lidar com essa perda. Então, qualquer coisa que a gente ame quando vai embora, a gente sente muito, né? Mas a vida é maravilhosa, né? Sempre prepara algo novo pra gente, né? Pra gente poder ressignificar e lembrar com carinho, né? É maravilhoso conforme Não, a gente vai você tem que lembrar. ficar buscando É. alguma coisa. Nada preenche, nada. Nada. Mas você tem que buscar alguma coisa que pelo menos vai fazer um carinhozinho no seu coração, que você vai gostar de fazer. Te ajude a lidar, né? Porque muitas das vezes a gente não entende, né? O porquê de muitas coisas, mas eu acredito muito que as coisas acontecem como tem que acontecer e a gente é forte, né? A gente aprende, né, a lidar e de verdade mesmo, eu admiro muito, né? Porque eu nem imagino, eu nunca Mas perdi todo mundo assim. falar você é alguém forte, dentro você é da minha forte. Gente, eu tô casa. cansada, tá? De ser forte. Não quero mais! Eu quero ser fraquinho um pouquinho. A gente tem que respeitar, forte é né, nossa complicado. vulnerabilidade. Foi muito interessante o que você falou, né? Por enquanto eu parei com tudo. E é sobre o que eu falei no início. É sobre a gente realmente olhar pra dentro, reconhecer que a gente não tá dá. bem, entendeu? E, tipo, cuidar um pouco da gente, sabe? Tipo, tentar arrumar estratégias pra gente poder realmente permanecer vivo. Porque se a gente deixa, eu tenho certeza absoluta que o seu pensamento foi: Deus, me leva junto. Mas Eu tô naquele negócio de só por hoje. Só por hoje eu consegui. Só por hoje eu vou todos os dormir, só por dias. hoje. A cada acordei. dia Só por seu. hoje. É um versículo até, não sei se eu vou falar exatamente. Mas a cada dia o seu próprio mal, né? Então, assim, a cada dia a gente é um dia de vive cada vez, né? É um dia de cada vai vez. avançando E aos é E respeitando poucos. sempre o nosso momento, o nosso tempo. Sim. E é sobre isso também, né? Tipo, realmente, hoje eu não tô bem, hoje eu vou chorar, hoje... Porque não adianta a gente reprimir também. A gente tem que viver aquilo, seja As coisas emoções. boas ou seja ruins. É. A gente tem que viver. E se não tá aguentando, buscar ajuda. A gente tá no setembro amarelo, né? É verdade. Então, é sobre realmente a gente olhar pra dentro da gente e buscar forças, porque É porque é bem difícil. Sozinho, porque, assim, o que a a gente gente não sente, consegue. né? O nosso interior, né? É bem complicado, porque as pessoas estão olhando. Igual me ver, de repente, rede social e tudo. Nossa, ela linda, tá maravilhosa. bem. Tá fazendo evento, tá fazendo aquilo. Tá A gente tem bem, que parece até que continuar, não né? Ainda tem que Nossa, seguir, mas né? quando chega em casa, só eu sei. Exato. Meu mundo ali dentro, como é que é. Entendeu? Então, a cada dia é uma batalha. Eu imagino. É. Às vezes a gente... Eu até falei isso, né, no evento do Leste. Que às vezes a gente olha, né, nas redes sociais, às vezes a gente olha, né, na grama do vizinho e vê que tá tudo lindo, maravilhoso, verde. Mas se a gente parar pra sentar e conversar realmente com aquela pessoa, como um amigo mesmo, ter um momento ali de intimidade com ela, você vai ver que todo mundo tem o seu mal. Todo mundo tem a sua batalha diária. Todo mundo tem alguma dificuldade. É sobre realmente a gente saber como lidar, né? E a gente realmente viver um dia de cada vez. Porque cada dia tem o seu mal e não ficar pensando no amanhã, né? Porque senão deixa a gente loucas, né? Então a gente tem que viver realmente um dia de cada vez e entregar o próximo dia nas mãos E de tirar Deus. um dia, né? Porque hoje em dia é uma batalha tão grande, né? A gente trabalha, estuda, é casa, é filho, uma porção de coisa. Tira um dia pra você. Vai passear. Ai, adoro, eu faço. Vai almoçar Vamos fora. aproveitar. Hoje eu não Eu vou fazer faço. comida. Entendeu? Hoje eu vou passear. Adoro isso, que isso? Mas tem que Faço ter, muito. gente. Hoje em Não, dia eu tô sim. assim, tem dia que eu tô. Eu vou. A Elaine vai sozinha? Eu chamo sempre alguém pra ir comigo. Se não puder, eu vou. E eu também. Tem dia que eu desço, ando pela orla toda, sento, sabe? Depois vou pro shopping, como no shopping, compro alguma coisa pra voltar Tá feliz. certíssimo. Eu tenho uma amiga que ela é assim. Não importa o dia e a hora. Ela já esteve com ela. Não importa o dia e a hora. Mara, o que a gente vai fazer? Não sei, vou botar roupa. Vê aí e me diz pra onde eu peço Uber. E é assim. E aí eu ligo, amor, olha só, hoje a gente vai sair. Não, tá, tranquilo. E eu faço isso. Quando eu tô precisando,
Olha só. E respeitar quem é casado, os passos de cada um. Com certeza. Né? Eu Deixar falo o muito. outro ir, né? Sim, eu falo, amor, você só fica na igreja e futebol, vai pra uma pizzaria, vai fazer alguma coisa, porque eu faço. eu vou, Mesmo se você não fizer, eu Voltando- faço. Voltando rapidinho na história do pet, né? É engraçado que aconteceu essas situações, né? Depois eu fico pensando, refletindo, falo, cara, é engraçado. E eu comecei a empreender de fato depois que meu filho nasceu. E aí eu fico analisando, cara, se eu tivesse ainda a cachorrinha, mais o meu filho, mais o empreendedorismo, eu acho que eu ia ficar doida. Porque eu já fico. Então, assim, tudo acontece no tempo certo, sabe? Eu não consegui pegar nenhum outro pet depois por conta da Mas responsabilidade. quando chegar a hora, você vai pegar. Exato. Porque assim, não adianta a gente pegar só por pegar. Vai A entrar no gente tem que carro. cuidar, a gente tem que amar. A gente tem que cuidar, a gente tem que amar. Não adianta a gente fazer por impulso, né? A gente Não, precisa. É uma vida também ali. Verdade, né? Então, eu queria aproveitar esse momento reflexivo, né, que vocês levantaram, pra gente olhar pra nossa vida e deixar uma mensagem, porque existem muitas pessoas que acham que não vai aguentar, acham que não é capaz de passar por esse obstáculo, sabe? A gente passa por muitas coisas na nossa vida. E aproveitando esse gancho de Setembro Amarelo, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas mulheres que estão em casa, que talvez pensam em desistir de alguma forma. Pode começar. Olha para aquela câmera lá. Posso ser a segunda ou a terceira? Pode. Quer começar, Rayane? Rayane é boa. Ali, Rayane pra é boa. aquela câmera ali. Começa, linda. Vai, Rayane, vai. Eu acho que como eu falei, né? Acho que toda a nossa conversa eu tenho falado sobre isso. É sobre realmente a gente reconhecer quando a gente não tá bem. É sobre realmente a gente ressignificar. Se tá mal, busca ajuda. Não fica com aquilo guardado pra você, sabe? Porque dias maus todo mundo tem. Internet, olhar pra vida do outro é tudo muito lindo, só que é tudo mentira. Todo mundo acorda mal, todo mundo tem dias ruins, todo mundo é ser humano, feito de carne e osso. E assim como nós somos uma máquina, e como toda máquina precisa de manutenção. Então, eu digo por mim mesma, eu comecei a fazer terapia e super recomendo, acho algo maravilhoso, tem sido muito bom pra mim, né? E recomendo de verdade, se cuidem, tirem um tempo pra si. Vão na praia sozinho, vão buscar algo novo. Eu acho que as meninas lá no meu estúdio até estavam brincando, falando assim, o que eu acho legal na Rayane é que ela sempre busca algo diferente, né, pra poder fazer. Eu sou assim, realmente. Às vezes a gente tá tão focado na nossa rotina, tão entranhado naquilo ali, que a gente esquece de dar o primeiro passo e ver que tem um mundo lindo lá fora. Que dias ruins, eles chegam para todo mundo. Só que a noite, ela pode demorar a passar, mas tem sempre um amanhecer lindo. Então, um conselho que eu tenho para hoje, né? Façam trilha. Subam no lugar mais alto. Fala com Deus, fala com um ser que você acredita. Veja como o céu ele tem várias cores. Veja como o mundo ele é lindo. Faça um esporte que você nunca fez. Faça alguma coisa pela primeira vez para você se sentir vivo, para você ver que nunca é tarde, porque nunca realmente é tarde. Nunca é tarde demais. Só basta a gente levantar e dar o primeiro passo. Então, galera, vamos se cuidar. Vamos cuidar da gente. E é basicamente isso. Sou muito orgulhosa por todas vocês aqui, porque eu sei que cada uma, né, enfrenta a sua dificuldade, mas está aqui de pé. Te admiro muito. Conheci ela hoje, mas te admiro muito porque
eu não imagino como que deve ser devastador você passar por tantas coisas, por tantas perdas e mesmo assim encontrar forças para se manter de pé. Então, continua lutando um dia de cada vez e você está sendo inspiração para outras pessoas. Fale do que você está sentindo, fale do que você está passando, porque a gente não tem que guardar nada só pra gente, sabe? Porque às vezes você inspira outras pessoas também. E é o que você faz, né? É o seu trabalho, né? Cuidar também de mulheres empreendedoras, na sua arte. Então, acho que é essa mensagem. Eu vou falar um pouco mais dentro do problema, porque eu já estive nesse lugar. E assim, a gente ouvir tudo isso que você falou é super válido e é isso mesmo que tem que ser feito. Mas quando você está em cima de uma cama que você não consegue botar o pé no chão e você só chora e você tem pensamentos horríveis e você tem problema de ansiedade, pânico, depressão, é muito complicado o primeiro passo, o pedir a ajuda. Porque na sua mente você não tem quem pedir. Claro que você tem, mas ali dentro daquele momento, você pensa assim, eu vou pedir ajuda a Babi, mas Babi pode pensar que a besteira é minha, ou que eu estou exagerando, ou que eu não estou dessa forma. E assim, quando eu estive nessa posição, nesse momento, o que me ajudou, agora eu tô falando por mim, né, gente? Porque cada um é diferente, mas foi muito Deus. Foi eu realmente chegar e falar, Senhor, eu só vou conseguir se o Senhor me ajudar. Me ajude você primeiro, para depois eu pedir ajuda. Porque eu tinha ali minha mãe, meus filhos, meu marido, meu pai. Mas aquela ajuda ali ainda não era o suficiente para eu falar assim, eu vou tentar sair. Eu não vou desmaiar, eu não vou ter crise, eu não vou chorar, minha mão não vai tremer. E isso tudo acaba vindo nesse momento que você quer pedir ajuda. Então, para as pessoas que estão nessa situação e estão querendo sair, mas não conseguem, pensa que, como a Rayane falou, se você acredita em alguma coisa, ou se for o Senhor, se for Deus, comece a falar com Ele, mesmo em pensamento, porque o Senhor escuta. E é a partir dali que você vai ter força, sim, para tomar o seu banho, para levantar e comer alguma coisa, para lavar o seu cabelo. São coisas mínimas, mas que eu sei que quando você está nessa situação é tão difícil. Eu não conseguia colocar o pé realmente no chão, porque meu pé chegava perto do chão e eu desabava. E assim, você pensa assim, gente, mas é só botar o pé no chão e levantar. Mas não é tão fácil assim. Imagina. Então, vocês começam primeiro pelo lado espiritual. E depois, quando essas pessoas que você vai ter essa rede de apoio, que é sempre uma mãe, uma amiga, uma irmã da igreja, enfim, você conversa e só fala, me ajuda, ponto. Não precisa falar mais nada, só me ajuda. E essa pessoa vai ser instruída pelo Senhor e ela vai te ajudar. E é dali que você vai começar a ter a esperança. Hoje todo mundo me vê rindo, brincando, tá? Mas eu já estive nesse lugar muito obscuro e foi há pouco tempo atrás. Sabe? E assim, eu passei alguns meses. Não, foram 2 anos e meio. Até chegar nesse ponto de desmaiar, de não saber conversar, de estar dopada de remédio enquanto tá todo mundo falando, todo mundo interagindo e eu tô ali, ó, no meu mundo. E minha mãe sempre me perguntando, o que você tá pensando? Nada. Não é possível, você deve estar pensando em alguma coisa. Não, nada.
Como é que eu posso te ajudar? Não sei. E é a partir dali que vem essas emoções, você chora. Mas é normal. Mas você vai sair também. É uma fase. É uma fase difícil pra caramba. Mas é uma fase. Você vai conseguir sair, sim. Porque a partir do momento que você começa a tomar os pequenos passos, você vai ver aquilo que a Rayane estava falando. Você vai olhar para o céu, você vai ver diferente. Você vai olhar para um cachorro, uma criança brincando, você vai ver diferente. Ressignificar, né? Vai ressignificar e você vai entender que aonde você estava, ou você toma uma decisão que é assim, a mais importante de todas, em ficar onde você está ou sair. E óbvio que é o que a gente quer, sair. A construção é diária, né? Exato. E aí é nesses pequenos passos. Porque se você continuar ali, eu não consigo, aí é o porquê a gente tem o Setembro Amarelo. É aonde chega a esse ponto. E é fácil chegar a esse ponto. Mas o que vem fácil, vai fácil. O difícil é você falar, não, eu vou tentar, mas vou. E é a partir dali. E aí você vai ressignificar toda a sua vida. Você vai olhar para sua família diferente. Tudo. Até um brigadeiro vai ficar mais gostoso. Até um atraso que talvez iria te estressar num dia comum. Não te estressa. Não te estressa mais. Não te estressa. Você começa a agradecer alguma coisa. Sim. Porque eu acredito assim, todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente tem que tirar coisas boas, sejam elas as piores. A gente sempre tem que tentar pensar o que eu preciso aprender aqui. O que eu preciso me tornar melhor nisso aqui? Porque a gente está em constante evolução. E eu sempre pergunto para Deus. Antes eu perguntava assim, Senhor, por quê? Hoje eu pergunto, Senhor, para quê? Para quê? Porque tem o para quê. Quando você pergunta o porquê, você quer resposta, mas não é para quê. Porque lá na frente, você sabe que é diferente, que Deus vai te mostrar o para quê. E é a partir dali que você vai ser mais. E é onde a sua construção melhora. Não é por quê, é para quê. Exatamente. E para você, querida? Bem, eu sou um pouco mais prática ou radical, não sei. Eu também já tive uma fase, foi quando eu perdi essa minha companheira, digamos assim. Foi uma fase bem triste pra mim. Eu ficava buscando pra quê? Porque, não faz sentido mais muita coisa, porque eu vi ela como uma companheira mesmo. E aí eu fui buscando coisas que eu gostava. Então, por exemplo, amo música. Então, vamos colocar uma música aqui, uma música pra mim. Música, pra mim, ela sempre tem uma mensagem, um recado. E existe alguma em que você escuta e você fala assim, nossa, essa aí animou meu dia. E faz sentido, né? Então, coloca uma música, busque dentro de você algo que você goste. Existe algo que você gosta de fazer. Primeira coisa também, levanta, toma um banho, pensa, relaxa, deixa a musiquinha lá também, enquanto você toma o seu banho, né? E essa coisa que você gosta, talvez, no futuro, ela se transforme em algo em que pode ser o empreendedorismo para você, ou pode ser algo que vai ajudar outras pessoas, mas sempre tem alguma coisa dentro de você que brilha, podemos dizer assim, que brilha, que chama a sua atenção. Então, só olhe para dentro de você, acho que lá dentro as pessoas sabem a resposta. Então, levanta, toma o seu banho, pensa, se arruma. Quando a gente vai em salão, quando a gente faz as unhas de uma forma assim, isso já muda. E o cabelo? Quando a gente também muda o cabelo, quando a gente penteia o cabelo, a gente muda de cor. Se uma coisa que eu fiz foi mudar de cor. Eu não tinha essa cor de cabelo. E aí eu falei, eu vou mudar a cor do meu cabelo. Eu vou pintar as minhas unhas, eu vou ao salão,
eu vou tirar esse dia pra mim. Então, busque lá dentro, tá? Tá lá dentro. Pra mim, está dentro de você, do seu coração. Que tem uma forma de você sair disso. Tem uma forma. Quer falar? Eu acho que... acho não. Eu acho que eu ainda estou no processo, né? Eu ainda não conquistei tudo que eu preciso para conseguir sair disso. Então, assim, eu falo infelizmente, com toda a experiência, né? De quem já havia perdido a mãe, perdeu o pai e 3 meses depois perdeu o marido. E teve uma luta do pai e marido ao mesmo tempo doentes e ter que me desdobrar para poder dar conta e pelo menos estar presente, né? E do meu marido eu fiquei 24 horas a cada dia até ele ir embora. Então, assim, é bem difícil você ver tudo que está acontecendo com você, ter uma pessoa que você ama do teu lado sem poder fazer nada, porque eu não podia, ele faleceu de câncer, e aquilo ali já ia tomando, e eu ia vendo professor de educação física, um secretário de esporte sem movimento numa cama. E aí, às vezes, a gente fica pensando, por quê? Né? E ele não ia aguentar ficar sem movimento. Então, eu procuro entender que Deus levou ele porque não ia ser justo ele ficar daquela forma. Então, assim, difícil? Muito. Para cada pessoa que já passou pelo problema, se alguém ainda vai passar, fácil não é uma luta diária, né? É cada dia tentar levantar, tentar buscar alguma coisa. Vários dias eu quis morrer, vários dias. Já cheguei a ligar para os meus filhos e falar, eu não quero mais nada, não tem mais sentido a vida, não tem. Então, assim, é tentar buscar dentro da gente mesmo tudo que a gente puder. E tentar fazer o que você gosta. Porque isso me ajudou muito, entendeu? É isso. Eu tentar buscar o que eu posso fazer. E voltar, e eu fiquei muito tempo ligando o computador e eu não tinha ideias. Graças a Deus, sou bem criativa. E eu olhava para o computador e não tinha ideia nenhuma de nada. Não fluía nada. E aí eu tive que entender o momento que eu estava. Eu tentar parar um pouco. Se respeitar, né? Respeitar o meu tempo, que eu não sei até quando vai ser, mas eu só sei que a cada dia eu tento. Né? Eu vou fazendo as coisas e tem que falar, entendeu? Tem pessoas que se prende naquele mundo. Eu moro sozinha hoje em dia. Então, assim, é muito fácil eu trancar a porta e ficar só chorando. É fácil, entendeu? Entendi. É sobre tentar falar com alguém, é sobre buscar ajuda, né? A gente está falando desse Setembro Amarelo. É sobre conversar com alguém, não ter vergonha de expor o que está passando. Exatamente. Não ter vergonha de contar e de falar, eu preciso de ajuda. Porque o início do tratamento, até de psicólogo, seja lá ou uma amiga ou a igreja, é você reconhecer que você precisa de ajuda. Exatamente. Esse é o início. Eu preciso de ajuda. Então, a partir dali, parece que as coisas vão fluindo melhor. Então, a cada dia, eu vou tentando. E espero que ainda conquiste muita coisa, porque a velhinha aqui, depois de anos, voltou a estudar, voltou a fazer uma porção de coisa. Nada, você mora sozinha, mas você não está sozinha. Não. Não Tem está. Jesus Cristo lá na minha casa o tempo todo, que é Amém. com quem a gente fecha, né, a porta do nosso quarto e consegue conversar. Mas isso também não resolve tudo. A gente precisa ter alguém, porque eu tenho muitos meus momentos só também, que eu fico, nossa... Por exemplo, dia de domingo, vai pra igreja, chega em casa, tá todo mundo com a família, almoço. E eu chego em casa, não tem ninguém. Então, é bem complicado tudo. Então, você tem que começar a entender. Eu não tenho, tá bom, vou tomar um banho e vou sair. Vou lá pro shopping. É isso. Lá tem um monte de gente. Liga Vou pra uma olhar, amiga, liga vai pra uma almoçar amiga, com a entendeu? amiga. Aí eu tento fazer. É porque, assim,
Algumas amigas até conseguem, entendeu? Mas a maior Não parte, é hoje em dia, sempre. Cada um tem sua casado, vida. entendeu? Eu Então, super assim, entendo. cada um, eu tô com minha família, então não tem. A gente fica meio assim, como que eu vou tirar uma outra pessoa para estar comigo nesse momento? A gente sempre fica com esse medo. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que Exatamente. conversar. A tem que gente buscar. precisa entender que nós não estamos incomodando, né? A gente Exato. tem muito esse pensamento, eu não quero incomodar, É. eu não quero incomodar. Não, você não tá incomodando ninguém, sabe? E existe uma coisa dentro aqui, ó, da nossa cabeça, que nos faz ficar em lugares confortáveis. É super confortável estar em casa, sem incomodar ninguém. Quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro entende que é a sua zona de conforto. Exato. Então, quando você levanta e fala, eu vou fazer, você entra em Tem conflito que com ter o seu iniciativa. cérebro. Né? É o mais Seu- difícil você ter Exatamente. iniciativa. Então, é muito assim, difícil. O mais importante é saber identificar que você está caminhando para um lugar que não é legal, porque a gente sente quando a gente está caminhando para um lugar não A legal. gente só não tem muita É. força, Só mas não- a gente percebe. A gente só não quer fazer o quê? Sair daquele lugar porque é confortável. Confortável. Porque É. o nosso Em cérebro, casa, na minha caminha. o nosso deixa. cérebro, ele faz com que a gente fique no nosso lugar confortável. Quanto mais trabalhoso, quanto mais tira você do conforto, ele te puxa de volta. Então, assim, o nosso cérebro, ele precisa ser cuidado diariamente. E a gente precisa confrontar ele. Muita coisa. Porque ele vai início nos agora colocar dessa- aonde ele acha que a gente cabe. Não é ele que manda em nós. É nós que mandamos nele. Quando a gente entende isso, tudo muda. Tudo muda. É. Tá? Nessa nova faculdade, eu cheguei a falar com a professora, né? Tem muita aula online e tudo. Eu falei, não dá, não é para mim. Eu tô em outra instância, sabe? Eu já passei, fiquei muito tempo sem estudar, tudo modificou, eu não vou dar conta disso, não. E aí o pessoal, vai, continua, É o Elaine. cérebro fazendo você acreditar que é. você não consegue, porque você já passou por muita coisa, porque você não vai conseguir acompanhar. Ele faz esse trabalho. Para ele é muito trabalhoso gastar essa energia com uma nova faculdade, estudar, recomeçar. Ele faz com que a gente acredite que nós não conseguimos. Eu fiquei tentando, até que uma vez eu entreguei um trabalho e aí veio uma mensagem da faculdade, você está entre as 10 alunas que tirou nota 10. Olha só. Parabéns. Falei, nossa, eu posso. Exatamente. Por isso que é onde eu falo que eu Então, acabo sendo mais radical, que eu fico pô, na frente do espelho, bora? Que isso? Então, eu acredito que a mensagem final desse podcast seja que nós tomemos o controle da nossa vida. Isso aí. Então, já estamos caminhando para o final. E, Eu Karine, quero que vocês deixem as redes sociais de vocês, que as pessoas em casa saibam onde encontrar vocês para se conectarem e para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Pode começar, fala para lá, para aquela câmera. Naniabel, @, né? Fala seu Instagram. @Naniabel Noivas. Isso. Tem eu. Lembrando, Naniabel é NANNI Abel Noivas. Isso. O meu é @Babi com Y Santoro. Fala de novo. @Babi com Y Santoro. Isso. Fala pra lá. @Elaine Teles Presentes, @Feira Artesãs, que tudo junto, @Feira Pet Lover São Gonçalo. maravilhosa. E vocês vão estar me encontrando lá no Rayane Guarani, com Y e 2 N's, e o Guarani com Y no final. E também tem o estúdio, que vocês também vão estar encontrando outros trabalhos das profissionais que trabalham lá junto comigo, que é de manicure, pedicure, spa dos pés. Realmente sobre você tirar um momento para vocês, para poder se autocuidar, para vocês poderem cuidar de vocês, relaxarem, porque é o que vocês merecem. Então, só me procurar lá. Isso aí. É isso aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui nos conectando. Muito bom. Vamos finalizar aqui com energia positiva. Positiva. É isso. Aí.